contra a equipe do Tombense. O Cruzeiro buscando a segunda vitória em 3 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Sabe que depois tem um jogo contra o Londrina em casa, a venda de ingressos até para este compromisso. Terça-feira no Mineirão. Esse jogo será de muita importância para o Cruzeiro para continuar vencendo em casa. Isso é primordial em qualquer campanha de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas claro, o foco primeiro neste duelo diante do Tombense neste sábado à noite aqui em Muriaé. A preparação foi encerrada com a última atividade em um campo anexo ao estádio Soares de Azevedo, que deve receber um público aí na casa de 6, 7 mil torcedores. Tem muita gente na região, muita caravana que vai chegar, então o torcedor cruzeirense vai marcar presença neste compromisso pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, sobre o time, o técnico Paulo Pessolano só vai confirmar no vestiário do Soares de Azevedo. Ele leva dúvidas, primeiro pelo desgaste da viagem que foi para Belém, do gramado que o Cruzeiro encontrou, um gramado mais alto, um gramado que estava mais úmido, de certa forma molhado, então isso pesa muito e por isso o desgaste foi evidente, principalmente no final da partida. Já até comentei isso aqui, João Paulo, Jajá, jogadores que saíram sentindo bastante, o Rafael Santos, lateral esquerdo também, mas claro que alguns vão para o jogo normalmente e a ideia é entrar com quem estiver 100% fisicamente, porque o Cruzeiro precisa de intensidade e precisa de buscar os 3 pontos neste sábado. Tem 2 jogadores que estão à disposição para fazer a estreia: o atacante Luvanor e também o meio-atacante uruguaio Leonardo Paes. Os 2 relacionados pela primeira vez, quem sabe um deles começando esta partida, mas repito, a definição somente no vestiário do Soares de Azevedo. Tem a volta do Eduardo Brock, que está à disposição, não sei se para ser titular. Foi o entrevistado até do dia para falar sobre a renovação de contrato por mais uma temporada. O Eduardo Brock nesta composição aí de elenco, tem agora uma concorrência maior com o Zé Ivaldo, com o Oliveira, com o próprio Wagner. Então a disputa ali deve se intensificar nos próximos jogos para saber qual a dupla titular do Pessolano. E tem o Neto Moura relacionado de novo, ele que não pôde atuar na Copa do Brasil porque já tinha atuado pelo Mirassol, e o Neto Moura deve retomar a condição de titular neste meio campo do Cruzeiro. Mas sobre time provável, João, o melhor é aguardar para ver o que vai fazer o técnico Paulo Pessolano. Se muda alguém no ataque, ele ainda não encontrou o ataque ideal. Claro que o Cruzeiro tem o Edu como titular, mas o Edu está se recuperando de lesão, então por isso segue o Rodolfo. Mas nas beiradas ali, uma dúvida maior. Pode ter uma certeza agora com o Jajá, mas repito, tem essa questão também aí do desgaste e a definição somente amanhã com uma última avaliação. João. Ô Edu, Cruzeiro e Tombense, o que você espera desse jogo? Ô João, a gente falava agora há pouco, né, no noticiário do Atlético, do elenco, de poder trocar peças e manter a qualidade técnica. O Pessolano vive o inverso, né? O Cruzeiro, ele tem um elenco enxuto, é um time competitivo, mas quando tem que rodar, quando precisa utilizar outras peças que não os titulares, e o Cruzeiro, sim, esse trabalha com 11 titulares, aí fica mais difícil, né? Fica difícil pra gente tentar adivinhar um time forte para esse jogo contra o Tombense. O Cruzeiro vai jogar em casa, praticamente, né? Vai ter toda a torcida ao seu favor, mas é um gramado que não tá tão bom. A gente conseguiu acompanhar em alguns jogos o Tombense, o gramado que a bola fica muito viva, então vai ter essa dificuldade, assim como teve jogando contra o Remo, um gramado mais pesado. E o Pessolano tem repetido muito os jogadores, né? E isso é um risco de lesionar. A gente tá vendo aí o Canezinho, que para mim é o principal jogador de meio de campo do Cruzeiro, fora por conta de lesão. O Edu, o principal jogador de ataque do Cruzeiro, fora por conta de lesão. É o risco que vai correr, porque precisa utilizar esses jogadores mais vezes, e tem aí Campeonato Brasileiro, jogos seguidos, Copa do Brasil, que o Cruzeiro também ainda está vivo na competição, não tem o que fazer. O Jajá, que foi uma surpresa, uma grata surpresa contra o Remo, é um que poderia ser utilizado jogando pela direita nesse jogo, mas o Samuel trouxe a informação, né? Saiu com bolsa de gelo nas 2 panturrilhas. Será que vale arriscar? Outros jogadores que chegaram agora, o Paes e o Luvanor, eu sinceramente não conheço. Sei como jogam por buscar informações, mas não conheço.
São jogadores, o Paes mais de meio de campo, um meia que consegue fazer os dois lados. O Luvanor, um jogador que joga pelo lado, pela direita, mas é canhoto. Só que eu nunca vi jogar. Então, mas são opções que o Pesolano tem já para essa partida e que ao longo da temporada vai acabar utilizando, até porque foram contratados para isso. Acho que o grande dilema é até que ponto o Pesolano pode repetir a escalação de alguns atletas importantes e não perdê-los, né, para a sequência do campeonato. A vida do Pesolano não é simples, porque, pelo menos para mim, eu não sei se você concorda, Edu, tá muito claro que esse cara é um bom treinador. Para mim também. Eu tenho clareza de que o Cruzeiro fez uma boa escolha para o comando técnico. Quando chegou aqui o Pesolano, eu tive a sinceridade de dizer, não conheço, não sei o trabalho dele, não acompanhei as outras oportunidades que ele teve na carreira. Então vamos aguardar o tempo. Passado algum tempo, né, esse primeiro trimestre do ano de futebol, eu tô muito bem impressionado com o trabalho dele. É um bom treinador, o time dele tem cara, o time dele tem jeito. Desde que se abateu sobre o Cruzeiro essa fase de dificuldade, é o trabalho mais consistente que eu vi até agora. Tem mais cara de time, de jeito de jogar, de forma de jogo. Eu tô gostando do trabalho do Pesolano. Mas o cara enfrenta dificuldades de quem, né, eu gosto muito de usar essa metáfora aqui do cozinheiro que chega na cozinha e ele quer fazer um filé mignon ali, mas não tem a carne moída. Vai ficar até gostosa a carne moída dele porque ele cozinha muito bem. Mas a ideia dele era fazer o filé mignon. De vez em quando você vai mastigar um nervinho. Né? Então, assim, não é simples a condição dele. Mas ele é um bom técnico, está fazendo um bom trabalho e dentro das limitações de elenco que ele tem, eu concordo muito com você, Edu, ele vai ter que quebrar a cabeça para botar um time competitivo em campo. Ele para mim não tem, nesse momento, os dois melhores jogadores dele. Canezin e o Edu. Edu é o cara que faz gol. E perdeu o terceiro melhor, que era o Vitor Roque. O Vitor Roque estava entre os melhores. Já está contabilizado. Já não é mais. Não é mais. Mas a gente tem que lembrar que era um cara, nesse momento, era titular fácil do Cruzeiro. Concordo. E pode ser que essas contratações, elas supram, né? Essas faltas, essas saídas, essas ausências, mas que a gente não sabe. Do mesmo jeito que você falou que você não conhecia o trabalho do Pesolano, e eu também não conhecia, fui apresentado agora e também gosto. Ele conseguiu dar padrão, pelo menos padrão o Cruzeiro tem, ainda que alguns resultados não tenham aparecido, mas jogadores como Luvanor, como Paes, eu não conheço, vou ser apresentado à medida que esses caras forem entrando em